vamos fazer o seguinte, vamos primeiro rever isso tudo que eu fiz aqui na forma de exercício, certo? E tem desenhe ou esquematize um diagrama de corpo livre para este corpo. A ideia é descrever esquematicamente quais são as forças que agem sobre esse corpo. Então é simplesmente desenhar vetores, setinhas, que indiquem quais forças vocês percebem que agem sobre esse corpo. Então nessa situação aqui, um corpo em cima de uma mesa, ele tem uma massa de 40 kg. Eu tenho uma força F que atua no sentido horizontal e esse corpo está parado, porque tem atrito. Quais são as forças que agem sobre este corpo? Aqui está o corpo. Vou botar um ponto aqui central. Quais são as forças que agem sobre este corpo? Já está dado, né? Desde o início, uma das forças. Que força é essa? Essa força é F. Que outras forças vocês acreditam que agem sobre esse corpo? O chão sobre o corpo. O chão exerce força sobre o corpo. Que força é essa? É normal. Então tem uma força normal que o chão exerce sobre este corpo. O que mais? Que outra força tem? Então tem uma força peso aqui, né? O que mais? Tem uma força de atrito, que ela vai ser em que sentido? Vai lá, né? Então eu tenho uma força de atrito para cá. Todas essas grandezas aqui são vetoriais. Diagrama de corpo livre é isso. É identificar no corpo quais são as forças que agem sobre ele. Essas forças agem em qual corpo? Nesse que tem essa massa, concorda? Quem está agindo sobre ele? Vamos lá. Essa força F, quem está agindo? Essa força F é uma força aplicada. Alguém está aplicando. Sujeito indeterminado, né? Mas tem alguém que está exercendo essa força aí. Esse atrito, quem é que exerce sobre ele? O chão. Essa normal, quem exerce sobre ele? O solo. Essa força-peso é exercida pela terra sobre o corpo. Cada uma dessas forças representa a ação de um corpo sobre o outro. Como é que eu digo que esse corpo está em equilíbrio? Através das forças. Força de atrito, mais normal, mais peso, mais a força aplicada. Tudo isso aqui define uma resultante. E essa resultante é nula. A partir daí, parece simples esse problema, mas é importante a gente fazer passo a passo. C. Quanto vale a normal? Oposta à força da gravidade. I igual em módulo. Quanto vale RY? Quais são as forças que atuam na direção vertical ali? A componente Y da resultante é normal menos peso. E essa componente é zero. Daí, a normal é igual ao peso. Portanto, é igual a 40 kg força, ou 40 vezes 9,8 newtons. Aqui é uma unidade de força, quilograma força, aqui outra unidade de força. É a massa vezes a aceleração da gravidade. D. Quanto vale força de atrito? Aqui eu vou supor que F aplicada vale 4 kg força. Certo? Quanto vale a força de atrito nesse caso? De onde é que eu tiro a força de atrito? Vou olhar para o Rx. Qual é a expressão da resultante na direção x? F e força de atrito. Qual aponta no sentido para lá? F. Então aqui tem F. Qual aponta no sentido para cá? Ok? E isso aqui é igual a zero. Conclusão, o módulo da força de atrito vai valer igual à força F. E tem E. Digamos que F seja igual a 10 kg força. E ele continua parado. Quanto vai valer a força de atrito nesse caso? Vai valer a mesma coisa. Vai valer 10 kg força. E tem F.
Se F for igual a 20 quilogramas forças, o corpo está em movimento. Isso eu sei. Se eu aplicar 20, ele está andando, ele não vai ficar parado. O que eu posso afirmar sobre o coeficiente de atrito estático? A partir dos dados que estão aqui, o que eu posso inferir sobre o coeficiente de atrito estático? Tem a ver o quê? Com a força de atrito máxima. Concorda? Essa informação e essa estão me dizendo o quê? Que a força de atrito máxima necessariamente é maior ou igual do que 10 kg força. Até 10 kg força, o atrito dá conta. 20, ele não dá mais. Essa força de atrito máxima, ela é menor ou igual a 20 kg força. E é maior ou igual a quanto? A 10 kg força. Ou seja, 10 menor ou igual do que a força de atrito máxima. Mas a força de atrito máxima pode ser escrito como μ estático vezes a normal. Quanto vale a normal? 40 kg força. Se eu aumentar essa força aqui, F aplicada, a normal muda? Não, porque essa força na direção horizontal, não está mudando nada a condição de equilíbrio na direção vertical. Então, essa normal é 40 kg forças em todo o caso. Conclusão, o que eu posso afirmar sobre o μ estático? Se eu dividir tudo por 40, posso dizer que 1/4 é menor ou igual que o μ estático, que é menor ou igual a 1/2. Ele está entre esse valor e esse. Um outro exemplo. Imagina que uma pessoa em cima de um elevador. Esse elevador sobe com velocidade constante. E tem diagrama de corpo livre desse corpo. Quais são as forças que agem sobre este corpo? Então tem uma força da gravidade, ou força-peso, e uma força normal. Certo? A pergunta B. Como se compara? Normal é maior que P, normal é igual a P, ou normal é menor que P. O elevador está subindo com velocidade constante. Qual desses casos aí é o verdadeiro? Vamos lá, o que diz o princípio da inércia? Se ele estiver em movimento, apaguei aqui, né? Se ele estiver em movimento uniforme, retilíneo uniforme, ele está sem ação líquida das forças, ou seja, sem resultante. Como é que eu posso estar sem ação se eu tenho o normal e o peso? Aqui ele está subindo com velocidade constante, ele está no movimento uniforme. Conclusão, essa força anula essa. Ou seja, é igual e contrária a essa. O em módulo normal igual ao peso. E se o elevador estivesse descendo com velocidade constante? E se ele estivesse subindo acelerado? A velocidade aumentando? O que aconteceria? A normal seria maior que peso. Significa o seguinte, se ele estivesse ali em cima, essa pessoa, como eu, pesa 50 quilos, certo? Não? Aí ele está com a balança aqui, está subindo acelerado. O que a balança vai estar marcando? Um peso maior. Certo? E se ele estiver subindo, mas diminuindo, está parando, o que vai acontecer? Mas está subindo. O peso só vai diminuir se eu fizer muito regime, certo? Senão não diminui, certo? Nesse caso, o que vai acontecer? Se ele está subindo, mas a velocidade está diminuindo, a gente sabe que, adiantando um pouquinho, né, a gente sabe que a normal seria menor que o peso.